Quando a gente fala sobre transformação da Amazônia, a gente pensa logo na biodiversidade, sobre energia, sustentabilidade. Mas a grande verdade é que aqui no estado a gente tem vivido uma transformação silenciosa e ela começa pela água. É o que a gente vai conhecer a partir de agora no nosso especial. Estamos no meio da Amazônia e, logicamente, um dos temas aqui da nossa série, a Alepa pós-COP30, não poderia deixar de ser as águas. E não uma água qualquer. Hoje eu estou com André Facó, que é diretor-presidente da Águas do Pará, o que é uma novidade para a gente aqui no estado, porque está cuidando um pouco mais da gente a partir de agora. E a gente queria entender, já começando, fazendo essa pergunta. Pará. Por que do lado de cá e como tem sido essa empreitada? Bem-vindo. Obrigado aí pelo espaço da gente estar falando sobre um tema que é tão importante no ambiente que é tão relevante, né? Então o Pará é um desafio tremendo. É um país dentro de um estado. A gente não tem como olhar uma região do Pará e achar que ela traduz o que é o estado como um todo. Mas a gente tem algo que é muito comum para todas essas regiões, que é exatamente ainda a falta do acesso a algo que é tão essencial, que é a água e esgoto. Pensando nisso, o governo do estado, junto com as prefeituras, fez um processo de concessão para 126 municípios, para que a gente tivesse um espaço de tempo muito curto, que a gente chama de universalização, que é a garantia para todo mundo de água e de esgoto. Então, 126 municípios que até 2033 vão ter, para cada 100 casas, 99 vão ter um sistema público de abastecimento de água, água potável. Em relação ao esgotamento sanitário, a gente também tem uma jornada extremamente curta, que até 2039, dependendo da região. Mas, por exemplo, Belém, região metropolitana de Belém, Ilha do Marajó, nós vamos também universalizar até 2033 com relação ao esgotamento sanitário. Nossa. E é exatamente essa transformação que a gente vai ver parar nos próximos anos. Uau! Agora, André, tu não és da nossa região, és do Ceará que tu falastes, e eu queria que tu dissesse pra gente dessa percepção. A gente está na reta final da COP30, a receptividade em todos os instantes tem sido incrível, as pessoas estão completamente participativas. Como é estar aqui, vivendo esse final de COP e pensando nesse futuro sustentável da Amazônia, com uma água de qualidade, que é o trabalho de vocês? Bom, pessoalmente, eu estou adorando morar no Pará. É impressionante como a gente pouco conhece o que é uma região que abraça você de várias formas, seja o clima, seja as pessoas. Então, do ponto de vista pessoal, o Pará é isso que a gente está vendo, né? É calor humano, é participação, é cor, é comida boa, é festa. Desculpa, tá? Então, isso dá uma motivação a mais, Sim. né? Além disso, o projeto é um projeto muito bonito, né? A água, a gente vive a água aqui no Pará, seja para a gente se transportar, seja para a gente se divertir, banhando num rio, em qualquer rio que seja. E aí é que vem a importância desse projeto, porque é um projeto de proteção dessas águas. Não há como falar do Pará sem falar das águas do Pará. E a gente vai entrar com algo que vai proteger um pouco do que é, talvez, o aspecto mais... a característica mais importante do paraense, que é exatamente esse convívio com a água. E aí, falando na COP, é uma janela de oportunidade de falar de algo que ainda é invisível. O saneamento ainda é invisível. A gente ainda tem 90 milhões de brasileiros que não têm esgotamento sanitário, que ainda jogam seus esgotos de maneira inadequada. Tem 20 milhões de brasileiros que não têm água na torneira. O recorte do Pará é a realidade do país. É até agressivo a gente ouvir, mas é uma realidade. E a gente tem, por exemplo, outra concessão pública que é celular. Celular é uma concessão pública que tem mais celular do que pessoas no país. O que a gente quer para essa realidade nos próximos anos é que todos os paraenses, eles tenham essa infraestrutura que impacta tremendamente na sua vida, água e esgoto, garantindo saúde, educação, desenvolvimento econômico, emprego e renda e uma natureza que aqui no Pará é muito rica, protegida. Agora, André, quando a gente fala sobre esses cuidados, né, com as pessoas, porque a água, como tu falaste, né, é um negócio tão básico que a gente imagina, meu Deus, como é que é possível ainda, né? A gente está falando de um trabalho efetivo de vocês que está começando no nosso estado aqui agora. Essa concessão vai demorar alguns anos, são 40 anos, 40 anos de concessão. Quando tu olha para essa dimensão do estado do Pará, 144 municípios, eu sei que o trabalho vai ser feito em etapas, normal. Mas a tua avaliação
por ser experiente nisso, qual que tu acha que vai ser o grande desafio de garantir para que você que está acompanhando a gente aqui na TV, no rádio, em todas as nossas plataformas digitais, qual que tu acha que vai ser o grande desafio nessa tua jornada aqui na região? Eu vou falar aquilo que é mais visível inicialmente, né? São quase 19 bilhões de reais que vão ter que ser investidos em 8 anos para água e em 14 anos para esgoto. Então, o primeiro desafio é você ter todo esse recurso e ter a tecnologia de engenharia para fazer isso num espaço de tempo muito curto. O que a gente vai fazer no Pará, e o Pará é um dos poucos estados do país que endereçou uma solução de um problema que é crônico no país, a gente vai ter essa jornada de obras acontecendo sem alterar muito a dinâmica das cidades. E vem um outro desafio, que é exatamente a tecnologia social, conversar com as pessoas, fazer o letramento das pessoas. Eu amo essa parte, gente, é muito pai d'égua. Tem que acontecer, as pessoas têm que entender o quão isso é importante para a sua vida, para cobrar, inclusive, para que isso aconteça no tempo adequado e da maneira adequada. E eu vou dar um spoiler do que vai acontecer no Pará. Opa, a gente é dessas, queremos. Vila da Barca, Top. Aqui em Belém. Sim. Nós temos uma das comunidades... Temos uma das comunidades centenárias daqui, extremamente organizada, mas que ainda não tinha, apesar de ter mais de 100 anos de existência, ainda não tinha água 24 horas por dia, água potável que pode ser bebida com qualidade e esgotamento sanitário. E hoje nós temos já os mais de 1.400 imóveis na Vila da Barca. Desses 1.400 imóveis, algo em torno de 600 imóveis são em palafitas. Nós temos universalizado em relação ao abastecimento de água. Você chegar na Vila da Barca hoje, for comer o açaí lá, você vai ter o batedor utilizando água potável e não mais um galão de água mineral sendo comprada para fazer isso. André, eu já acho que tu é meu melhor amigo. Eu já acho que tu já é um negócio do meu melhor amigo. Tamo junto, precisamos de parceria nisso, né? Porque quando a gente fala de água e quando a gente tem uma visão ampla desse processo, com uma equipe que tem a noção exata de como executar, é uma esperança que se renova para o estado do Pará e para a Amazônia. Não tenho dúvida disso. E tem mais, em Vila da Barca nós começamos já o esgoto. Então até 2026, abril de 2026 mais precisamente, esses mais de 1.400 imóveis, mesmo esses que estão em palafitas, a gente vai ter o esgotamento sanitário, ou seja, a gente vai coletar esse esgoto, vai tratar, antes de dispor no meio ambiente de maneira segura. E isso usando algo que é extremamente novo, que é exatamente colocando rede de água e rede de esgoto de forma aérea, nas palafitas, nas passarelas, né, nas estivas, como aqui se chama. Sim. Né? E aqui um pouco do estande da Águas do Pará está mostrando o que é que a gente fez. Gente, já. É chocado. Né? E isso que a gente fez lá, vamos fazer pro restante, tá? Legal, muito bacana. André, tu falaste do ouvir a comunidade, de estar próximo para entender essa dinâmica e dar esse retorno. Além do trabalho efetivo por conta da concessão, qual é o envolvimento que vocês vão ter com a comunidade? De que maneira vocês também vão retornar? Não sei se de repente tem projetos sociais para alcançar de outras formas e se isso vai ser possível nessa jornada de vocês. Excelente ponto. A primeira coisa é a gente utilizar de um instrumento chamado tarifa social. Nesse modelo que o governo do Pará fez... É o meu melhor amigo mesmo. Já se estabeleceu que 30% do total de pessoas atendidas, elas vão ser enquadradas na tarifa social, que é ter uma tarifa que seja condizente com sua capacidade de pagamento. Esse número do Brasil é algo em torno de 5%. No Pará a gente vai estar começando com 30%. Essa é a primeira questão. Mas vem outros aspectos que você trouxe muito bem, que vão além do contrato. Como é que a gente se aproxima da população? E eu queria colocar de um projeto, um programa que a gente tem em outras operações, a EGE hoje, que é a empresa da qual a Águas do Pará faz parte. Nós estamos em 15 estados, 892 municípios, em Manaus, em Rondônia, aqui no Pará já estamos em Barcarena, Novo Progresso. Então a gente já conhece o Brasil de sul ao norte, de leste a oeste. Sim. E aí tem um programa que é muito parecido em todas essas operações, que é o chamado Afluentes, onde a gente vai buscar aquelas lideranças que não necessariamente são lideranças comunitárias, mas são pessoas que vão nos ajudar a levar essa mensagem para as comunidades, mas também vão trazer as reclamações das comunidades. Então é um canal direto que tem conosco, além do nosso 0800, além das nossas lojas de atendimento. Sim. A gente vai ter esse programa social Afluentes, que é exatamente como é que a gente se aproxima das comunidades, onde você vai encontrar boa parte dessa vulnerabilidade. E não somente o serviço propriamente, mas essa aproximação, porque eu percebo que na COP30 as pessoas são muito participativas. Eu digo isso por mim, existe o interesse de nós sabermos como é que as coisas vão fluir,
como elas vão acontecer. Por isso que a gente pensou nessa série. Vamos olhar para o futuro? Vamos checar como é que isso vai ser além da COP30? Por isso que o André está aqui, para falar um pouco sobre esse trabalho. E falando em stand, vou quebrar o protocolo? Dá uma olhada nesse stand, gente. Dá uma olhada. Isso é sempre assim. Bora que eu tô quebrando o protocolo hoje, bora. Olha o tanto de gente nessa fila. André, essa é uma fila porque as pessoas estão interessadas, logicamente, não só pelo brinde, mas elas estão interessadas em algo que eu fiquei impactada aqui por essa fila, que é o processo de imersão. Começa aqui nesse totem, como é que funciona? Primeira coisa é que vai ter um quiz, uma série de perguntas para exatamente tirar algo que é invisível para se tornar visível, que é o saneamento. Então são uma série de perguntas que muitas vezes a gente acha que sabe responder, mas às vezes coloca o quão importante é a gente fazer esse letramento. Então a primeira questão é essa, é uma imersão do que é o saneamento, e depois a gente vai ver ali um pouco do que é uma réplica de uma... Então ela responde aqui, depois ela pode viver ali um processo de imersão. No filme que nós fizemos em Aras de Palafita, que é a Beco Nonato lá em Manaus, Vila da Barca aqui no Pará, que ela vai conhecer um pouco do que a gente fez lá, de implantar essa rede de água, de implantar essa rede de esgoto. Porque não basta só falar, tem que mostrar, né? A gente gosta de ver, a gente gosta de ouvir, né? A gente é sensorial, é sentido. E também, além daqui, a gente tem uma maquetezinha ali. Legal. Do que foi feito lá na Vila da Barca. Isso aqui? Isso é uma maquete. Bora. Então, se a gente vier pra cá... Me conta. A gente vai ver aqui as passarelas de uma casa que estão de palafita. Normal, como lá na Vila da Barca, por exemplo. Certo. Essa passarela aqui no Pará é chamada de estiva. Certo. Então, diferentemente do que eu, como engenheiro, aprendi, como é que você coloca rede de água e de esgoto que é enterrada no solo, numa casa de palafita que está em cima do rio, a gente coloca essa rede de água e esgoto suspensa para que ela não seja influenciada pela maré. E aí tu tem um controle aqui, essa outra parte... Tudo isso faz parte de tudo. Os três. Exatamente. Isso aqui é a rede de esgoto, que vai coletar o seu esgoto, vai levar para uma estação de tratamento, retirar as impurezas. Curiosidade, esgoto é 99% de água, só 1% de impureza. Mas se essa impureza tiver contato com as pessoas ou com a natureza, vai gerar uma série de problemas. Sim. E essa aqui é a rede de água, que vai ter um hidrômetro, onde a cobrança de água vai ser feita só o que a pessoa consumiu. Uau! Então isso aqui é o Justiça Social também. Justiça social. Então, isso que está aqui, é isso hoje que tem na Vila da Barca. Que legal, gente. Vocês estão entendendo por que essa série é tão legal para a gente entender? Olha, todo mundo... Sabes, André, eu quero te contar uma coisa. Eu passo de vez em quando por aqui, eu falei assim, cara, será que eu caibo aqui? Eu falei, cara, eu vou fazer um caibo aqui. Todo mundo cabe, todo mundo cabe. Saneamento é para isso, é para todos, tem que ser para todos, né? É garantir essa acessibilidade para todo mundo. E é um pouco disso do nosso propósito aqui, é o saneamento feito para os paraenses, para que cada vez mais essa infraestrutura vá mudando a realidade desse estado que é tão rico, e vamos tornar o estado mais rico ainda. E vamos devolver mais ainda para as comunidades. Não tenha dúvida disso, para as comunidades e para a natureza. André, pai. Foi melhor amigo. Melhor amigo, André, meu melhor amigo agora. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Alepa pós-COP30, para a gente entender um pouquinho do futuro, não só do estado do Pará, da Amazônia, e o André foi nosso convidado de hoje. Aproveita, compartilha esse conteúdo, divide, para a gente entender que é possível fazer coisas extraordinárias na nossa região e juntos, né? É isso aí. Pai Degon? Sempre. Valeu. Tchau, gente.